Começando aqui pelos ingredientes, temos 3 ovos, 2 cenouras de tamanho médio, sim, farinha, óleo, fermento em pó. E eu já coloquei aqui num bowl bem grande 2 xícaras de açúcar. A farinha são 2,5 xícaras e o óleo é meia xícara. Vou começar picando as cenouras. E aí a gente mede, nessa receita a gente precisa de 2 xícaras de cenoura. E sempre que eu escolhendo as cenouras da maneira correta, uma cenoura que passa um pouco do tamanho da minha mão, se eu for picar essas 2 cenouras e colocar numa xícara, ela vai dar as 2 xícaras de cenoura. Não é uma regra, mas é uma coisa que eu aplico. E dá certo. Não são cenouras muito grandes, também não são cenouras pequenininhas, tá? Então, duas cenouras médias te dá aí 2 xícaras de cenoura. E já vou picar direto, elas já estão higienizadas. E eu vou picar aqui direto no liquidificador, no copo do liquidificador. Se você quiser medir as cenouras na xícara, não tem problema nenhum, porque isso vai te dar mais segurança. Se você sempre faz o bolo de cenoura, ele fica solado ou ele fica sem o gosto da cenoura, né? Não fica, é a quantidade errada de ingredientes. Porque se você colocar uma cenoura muito grande, o bolo vai ficar solado, sim. Então, usa essa receita, que já faz muitos anos que eu uso a mesma receita. Eu nunca mudei nenhum ingrediente, nunca mudei a quantidade de nada, porque ela dá super certo. Então, já tenho aqui. Inclusive, vou mostrar para vocês. Não estava no script isso daqui, porque eu nunca reparei que o meu copo tem medidas. Olha só. Aqui duas xícaras, né? Porque cups em inglês são xícaras. Olha aqui. 2 xícaras de cenoura. Tá? Então, é isso aí que eu falei pra você. E já vou colocar os ovos. Nesse bolo não vai leite e não vai água. E vou colocar aqui também o óleo. E eu vou bater esses 3 ingredientes bem batidos no liquidificador. Agora aqui. Já coloquei 2 xícaras de açúcar. Eu vou colocar 2,5 xícaras de farinha. Aqui eu tenho 2 e vou medir meia xícara aqui. Uma coisa que eu sugiro é, se você às vezes fica em dúvida no tamanho da xícara, compre esses copinhos aqui, porque isso daqui não custa nem R$5 em alguns lugares, né? Claro que vai ter lugares que é bem mais caro, mas em muitos lugares não chega a custar R$5 e vale muito a pena. Você vai ter padrão nas suas receitas e isso é um segredo para as receitas não darem errado, é ter o padrão nas medidas. E aí eu vou misturar muito bem o açúcar e a farinha aqui. Lembrando que o forno já está aquecendo para a gente colocar esse bolo lá dentro e o forno já está bem quente. Agora eu vou despejar a mistura do liquidificador aqui. E se você tá gostando dessa receita, se você tá achando que ela tá fácil, ou até mesmo que tá difícil, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se você fizer essa receita, comenta aqui embaixo. Eu fiz essa receita e deu certo. Ou eu fiz essa receita e deu errado. Que aí a gente vai ver o que a gente pode melhorar. Mas eu te garanto, fazem muitos anos que eu faço essa receita e ela tá sempre deu certo. E agora vamos misturar levemente. Aí ainda tem
um pouquinho aqui. Se nesse ponto aqui de mistura, você vê que a massa tá muito dura, a gente não colocou líquido para bater no liquidificador, né? Porque às vezes, dependendo do tamanho da cenoura, do tamanho dos ovos, fica um pouquinho mais líquido. E depende muito também do tipo de farinha que você tá usando, que tem elas sugam um pouco mais de água do que outras marcas, tá? Então, se nesse ponto aqui tiver duro, como tá aqui, aí você vai colocar um pouquinho de água aqui no liquidificador e vai jogando aos pouquinhos aqui, porque aí você consegue usar toda essa mistura que ficou para não desperdiçar nada. Mas coloca pouquinho porque essa massa ela tem que ficar bem cremosa, ela não pode ficar muito líquida. Agora eu vou colocar aqui aos poucos e vou misturando. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha aí para não perder as receitas que eu trago para vocês, receitas muito gostosas, receitas que são testadas. Eu só trago aqui para vocês receitas que eu faço, que dão certo. Então, não tô aqui fazendo teste com vocês, eu tô aqui falando uma coisa que é verdade, que eu faço e que dá certo. E para não perder nenhuma receita, ativa o sininho que o YouTube vai te notificar toda vez que eu colocar uma receita nova no canal. Ó, essa é a textura da massa. Ela não tá muito líquida, tá? E ainda sobrou um pouquinho de água lá no fundo e eu não vou usar. Se eu colocar mais, a massa vai ficar muito líquida. Lambi o dedo agora que tava sujo de bolo aqui. E essa massa é gostosa até crua, gente. Vocês podem ter certeza. Por falar nisso, você ou alguém da sua família, costuma raspar a bandeja com a sobrinha da massa crua? Me conta aqui nos comentários. Eu, quando era criança, adorava fazer isso e minha mãe sempre me dizia que ia fazer mal. Mas até hoje tá tudo certo, nunca me fez mal. Agora vemos com a famosa colher de fermento, misturando delicadamente. Antes de começar a fazer o bolo, já deixa a tua forma preparada e prepara uma forma grande, que essa massa rende bastante, tá? Eu vou utilizar 2 formas, porque a minha forma, essa maiorzinha, ela não é tão grande, tá? E aí eu vou utilizar uma pequenininha aqui para colocar o que sobrar. E a imagem mais linda da vida. Presta atenção, não pula essa parte, porque eu vou te dar aqui uma dica valendo o ouro. Aliás, valendo o teu like. Já deixa aí o teu like que eu vou te contar essa dica. Sabe quando você vai fazer bolo de cenoura com as bolinhas do brigadeiro e o brigadeiro afunda? Fica aquela coisa lá no fundo? Pois é, essa dica que eu vou te falar vai te ajudar muito a melhorar isso daí. Então, para fazer o brigadeiro, você faz as bolinhas pequenininhas, tá? Não faz bolas muito grandes, muito pesadas. Faz as bolinhas pequenininhas e envolve elas na farinha de trigo. Passa bem elas na farinha de trigo. Essa dica também vale se você for fazer bolo com goiabada. Pica os pedacinhos da goiabada, passa eles na farinha e depois coloca no bolo. Outra coisa, o brigadeiro você vai colocar apenas em cima do bolo. Você não vai afundar com o seu dedinho nervoso lá o brigadeiro para dentro da massa do bolo, tá? Você vai colocar apenas em cima da massa do bolo. Aliás, o nosso bolo já tá lá no forno a 180 graus, que eu esqueci de falar para vocês, tá? Quando o bolo vai pro forno, o açúcar vai aquecer e vai amolecer. E aí a massa do brigadeiro, como é pesada, a massa vai lá pro fundo.
Então, para evitar isso daí, a farinha vai criar uma camadinha nela ali e aí ela vai custar a descer. Outra coisa importante é você tentar deixar a massa do teu bolo um pouquinho mais firme que o normal. Não dura, tá? Mas um pouquinho mais firme. E não te preocupa que o teu bolo não vai ficar solado, não vai ficar abatumado. Agora, com a goiabada, você pode bem de leve, assim com dedinhos de anjo, você pode empurrar levemente a goiabada para dentro da massa do bolo, mas não é para enfiar o dedão lá no meio, não é para enfiar a sua goiabada lá para dentro do bolo, é apenas na superfície da massa você vai empurrar, porque a goiabada é um pouquinho mais leve, né? Então você vai empurrar essa goiabada um pouquinho para dentro do seu bolo, coisinha assim, gente, meio centímetro para dentro, não é para empurrar a goiabada lá no meio do bolo, não. E aí vai existir o mesmo processo. O bolo vai amolecer e ela vai ir descendo. Já com o brigadeiro, só colocar na bordinha de cima. Se você gostou dessa dica, já deixa o teu joinha aí para ajudar no crescimento desse canal. O teu joinha é muito importante para mim. Para ti não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim faz muita diferença. Porque assim eu entendo que você está gostando do canal e isso incentiva a trazer mais receitas aqui para você. Agora, se você não gostou dessa dica, se você não gostou dessa receita, compartilha com alguém, porque às vezes a receita pode não fazer sentido nenhum para ti, mas pode ajudar outra pessoa. Vamos lá ver o nosso bolo que já deve estar prontinho. Olha, nossos bolinhos prontos. Fiz o teste do palito, o palito saiu limpinho e aí eu já tirei eles do forno e agora a gente vai cortar. Eu vou cortar aqui o bolo maior e o bolo menor, eu deixo aqui a sugestão para vocês assistirem ao próximo vídeo, porque eu vou fazer uma decoração super linda nele. É o bolo estampado, ele fica com uma decoração linda, é conhecido como bolo estampado, bolo de porcelana ou simplesmente bolo pintado à mão. E agora, olha aqui que coisa linda, olha a maciez desse bolo. Essa receita passo a passo e me contem aí nos comentários se deu certo ou se não deu certo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.